Beleza, gravando hoje, dia 9 de outubro, aula aí Boa de... noite. Boa noite, meu querido. Aula de humanista, né? E vamos trabalhar hoje o texto 7, um texto relacionado à ludoterapia. Muito bacana, né? Bom, vamos lá então. Já vou começar a compartilhar a tela para a gente começar os nossos trabalhos de hoje. Boa Tá noite. aqui. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Beleza, melhor agora. Pessoal, compartilhou aí direitinho? Tá dando para ver? Certinho? Certo? Tá Tá dando dando direito. Ah, Deu beleza. sim. Esse aqui é nosso PowerPoint de hoje, né? Faculdade Nova Serrana, curso de Psicologia, Técnicas de Intervenção em Psicoterapia Fenomenológica Existencial, professor Samuel Fazendeiro, texto número 7 que a gente vai trabalhar hoje. A prática da psicoterapia infantil na visão dos terapeutas das seguintes abordagens: psicodrama, gestalt e terapia centrada na pessoa. Texto da Maria Ivone Mack Costa e da Cristina Maria Souza Brito Dias. Gente, esse texto aqui a gente já vai começar aquela mudança que eu falei na disciplina a partir de agora, que agora a disciplina ela vai ficar totalmente voltada para a prática mesmo. Então esse texto ele já fala um pouquinho sobre isso. A gente vai estar vendo aqui como que é uma atuação dentro, né, de determinada situação. No caso aqui a gente vai estar falando da prática da ludoterapia e das percepções desses terapeutas nessas abordagens. Bom, logo aqui no começo, o que as autoras falam para a gente? Elas falam, olha, a psicoterapia infantil, né, tem uma base, essa psicoterapia infantil que a gente vai falar aqui no texto é a psicoterapia infantil com orientação, né, de uma base fenomenológica existencial. Então a gente está pensando aqui já claramente numa visão de ser humano, independente de ser uma criança, mas uma visão de ser humano voltada para a fenomenologia, para o existencialismo, né? As possibilidades de intervenção, né, com crianças, as terapeutas elas colocam como algo muito vantajoso na prática, porque elas veem que assim, se tratar uma criança sempre é muito interessante, porque você está prevenindo, de certa forma, uma situação que ela pode se agravar e pode ficar muito mais complicada na vida adulta, por exemplo. Então elas veem essa possibilidade como algo muito bacana na construção, né, na formação desse indivíduo. E uma coisa também que é relatada, a gente vai ver isso ao longo do texto, que é muito relatado, inclusive, é a solidão na troca de experiências com outros profissionais. Principalmente aqui que elas falam da orientação fenomenológica existencial, elas acham que tem poucos profissionais ainda no mercado trabalhando. Então elas sentem falta de congressos, falta de ter mais pessoas para encaminhar, para conversar sobre. Então assim, é bem bacana o diálogo que elas fazem aqui junto no texto. E aí, né, já tinha colocado aqui, mas já falei, a escassez de congressos e cursos. Quanto às publicações, é bem interessante o que elas falam para a gente, e isso aqui eu achei muito bacana. Elas veem muitas publicações falando sobre a teoria, elas acham que tem uma quantidade muito razoável, muito interessante de publicações da teoria fenomenológica existencial na prática com crianças, o que é bem bacana, mas elas veem que as publicações falando da prática são escassas, são muito poucas. Por isso que eu coloquei aqui a questão da teoria versus prática, né? A teoria, uma seta para cima, indicando que tem muitas publicações, que tem muitas questões teóricas sendo desenvolvidas dessa abordagem de trabalho, mas a questão da prática, uma seta para baixo, simbolizando que a gente tem pouco material estudando para falar sobre essa prática da psicoterapia com crianças. Beleza? Até aqui, comecinho aqui, estamos juntos, estamos na metade da introdução mais ou menos. Certinho. Bora então, vamos lá, vamos fazer essa sexta-feira animada. Dificuldade de estabelecer, então, uma aliança com os pais. Elas veem que esse é um grande problema, uma situação muito difícil, que o terapeuta ele tem que estar caminhando junto. E impotência e solidão, colaboração dos mesmos, né, desses pais no processo terapêutico como algo muito importante, e a impotência e solidão do terapeuta. Em muitos momentos elas relatam essa impotência e solidão,
principalmente no dividir as práticas e no desenvolver o próprio trabalho. Aí elas ainda ressaltam para a gente, né, logo na introdução ainda, não que o processo ele não possa avançar mesmo com essas dificuldades todas que a gente está relatando, mas o relacionamento com os responsáveis, né, uma situação que a gente tiver... Acho que tem alguém chegando aqui, como é que eu faço para olhar? Tem que aceitar alguém que chegou, peraí. Não, não é no chat, não. Só um segundinho aqui, participantes. O Luiz chegou, beleza, já admiti aqui, tranquilo. Então, assim, não que esse processo, né, ele não possa avançar mesmo com dificuldades em relação ao relacionamento com os responsáveis, mas, né, é claro que, com certeza, com o relacionamento dos responsáveis juntos no processo, levando as crianças adequadamente, se empenhando também, esse processo tem muito mais chances de ter um melhor aproveitamento. Tranquilo? O que é isso que elas falam para a gente? Que é imprescindível, quando a gente é terapeuta de crianças, a gente implicar também os pais no processo. Por que implicar os pais no processo? Eles que vão levar essa criança para a terapia. Eles que são os responsáveis ali por desenvolver esse processo. Eles que convivem com a criança a maior parte do tempo são responsáveis por essa criança. Então, se a implicação, se eles também validam esse tratamento, validam a questão da terapia, a chance de aproveitamento é muito maior. É muito maior, porque juntos eles não vão burlar, por exemplo, a terapia para outras atividades, eles vão ter esse horário estabelecido, vão levar essa criança realmente no período. Eles vão procurar também estar atentos a essas mudanças e estar desenvolvendo junto também essas mudanças no processo. Então é muito importante. Pois não, querida? Na verdade, quem precisa da terapia não é as crianças, é os pais. Muitas vezes sim. Acho que na maioria das vezes os pais eles também precisam desse processo, mas assim, é complicado também, sabe? Porque às vezes realmente tem questões que saem um pouco desses pais. E aí alguns até, eles têm esse... Como é que eu vou te falar? Isso aqui a gente fala isso no texto aqui, daqui a pouquinho elas vão falar sobre isso. Muitas vezes as pessoas elas colocam assim, não, quando a criança está com algum problema, o problema está com os pais. E aí isso aí os pais eles ficam meio receosos até de levar a criança na terapia, eles ficam se sentindo julgados externamente, então é uma coisa para a gente tomar um certo cuidado também. Mas geralmente sim, é preciso também acho que é preciso que quando um grupo familiar está com alguma questão, acho que todo mundo naquele grupo que está envolvido é preciso de se questionar um pouco, se colocar um pouco nessa resolução de problemas também. Beleza? Mas é bem bacana. Esse texto é muito, muito legal mesmo. Eu fiz só uma provocação, mas eu entendo também o que você falou. Não, claro, e estamos aqui para isso mesmo, para a gente pensar junto. Eu vejo também essa questão. É muito relevante mesmo. Mais do que a gente imagina. Samuel, tem como você abrir o PowerPoint e ficar maior? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Espera aí. Eu acho que aqui, ele abre. Deixa eu ver. Não, no livrinho. Esse livrinho, assim, aberto. Esse aqui? Ah, valeu. Obrigado. Eu achei que era aquele do lado. Eu achei que era esse aqui. Ah, não, que bom. Melhorou? Bom que eu vou voltar isso aqui para cá. Ó. Aí fica melhor. Ficou melhor? Uhum. Ficou ótimo. Valeu. Para eu passar, eu vou... Eu acho que aqui eu passo... aqui, achei. Pronto. Vamos lá, então. Bem, essa foi a nossa introdução do texto. Podemos continuar? Podemos dar sequência agora para a gente já ver o desenvolvimento? Podemos. Bora. Vamos lá. Não sei se vocês repararam aqui, mas eu quis fazer um PowerPoint mais alegrinho, mais colorido também, para pensar na ludoterapia, né? Tem toda uma estética também aqui para a gente pensar, né? Olha que bonitinho que ficou. Né? Ninguém reparou, pô, que sacanagem. Fiquei lá um tempão fazendo PowerPoint para ficar bonito, para estar de acordo com a aula, né? Mais colorido, mais alegre. E não, eu vi que você estava puxando para a mangueira.
Não é? Também, também. Aí, ó, atrás da verde rosa, não é verdade? Aí que beleza. Eu reparei que você está evoluindo bastante, viu? Na Não é? tecnologia. Tá ficando uns PowerPoint mais bonitinhos, né? Com uns quadradinhos assim, uns balãozinhos. A ideia é essa, né? Vocês merecem. Vocês merecem um material mais vistoso, um material mais alegrinho, mais bonito. Ô, meu querido. Eu acho que tem. Ah, eu só escutei, eu acho que depois eu riso, meu amigo. Não, deve ter outras coisas chamando mais atenção que o PowerPoint. É, sexta-feira. Sexta-feira as agendas dos contatinhos estão cheias, né? Tá só apitando aí. Como é que chama? O celular tá só. Tá gravando, tá não? Não tá mesmo, cara. Não posso falar isso, não. Desculpa, Helder. Vamos lá. Bom, dando sequência aqui, então. O objetivo, então, desse texto vai ser o quê? Investigar a prática cotidiana desses terapeutas, né? Nessas três abordagens diferentes, né? Mas todas voltadas aí para o existencialismo, fenomenologia, mas psicodrama, gestalt e centrada na pessoa. Então, três abordagens diferentes. E uma pesquisa foi qualitativa. Só para dar aquela provocada para a aula que vem e também para a provocada do semestre anterior, o que é uma pesquisa qualitativa? Ela vai estar pensando o quê? Na qualidade, ela vai estar pensando, então, em entender melhor a qualidade desse assunto, né, as colocações desses profissionais. Então, eles escolheram 6 profissionais. 6 profissionais numa pesquisa quantitativa não seria nem um pouco interessante, mas numa pesquisa qualitativa, bacana, tá bacana demais. Porque ela vai escutar esses 6 profissionais e fazer as transcrições. Sendo que desses 6 profissionais, 2 eram de cada abordagem. Pelo menos uma das 2 profissionais, eram todas mulheres, uma das 2 profissionais eram professoras de graduação e ou especialização. Todos da cidade de Recife. As entrevistas, elas foram semidirigidas, né? Ou seja, tinha um roteiro prévio, mas esse roteiro era expansível, de acordo com o autor, gravadas e transcritas integralmente. Eu acho que essa é a melhor maneira de se fazer a entrevista, gravar e transcrever integralmente. Dá um trabalho danado, mas ajuda muito a análise, porque isso fica muito firme na cabeça, e isso, quando você está trabalhando, já é muito bacana. E a análise de discussão foi feita a partir de uma literatura, né, da literatura fenomenológica existencial, de uma maneira qualitativa também, relacionando a fala com aspectos da teoria. Bacana, né? Então, para a gente pensar, olha só, eu queria propor uma coisa para vocês agora. Toda disciplina que vocês tiverem, todos os textos, todos os artigos que vocês forem ler, separa isso na cabeça de vocês, que vai facilitar demais quando vocês estiverem escrevendo o artigo de vocês. Foca no que é o objetivo, foca em qual que é a metodologia, questiona essa metodologia para que vocês, quando forem escrever o artigo de vocês estarem feras e fodas com isso. Beleza? E uma curiosidade que, na minha opinião, já dá outro estudo. Não foram encontrados terapeutas do sexo masculino que atuassem na prática infantil, pelo menos não na centrada lá em Recife. Olha só que dado curioso, né? Que dado curioso e um dado interessante para a gente pesquisar. Por que os rapazes não querem atuar com psicoterapia infantil? Não é verdade? Olha aí, no Recife, né, que a ideia da pesquisa não era ser uma pesquisa só com profissionais mulheres, mas elas procuraram e não encontraram. Então, isso aqui já dá um outro estudo, né? Será que a gente tem muita coisa para falar sobre isso? Ah, tem. Tem muita coisa legal. Será que essa realidade se reflete também em outros pontos do país? Não sei, né? Aí, vocês estão chegando perto do TCC. Quem sabe é um tema interessante aí que pode ficar aí, né, para alguns colegas aí desenvolverem. Tenho certeza que vai ser bem legal. Bom, caminhando mais um pouco. Resultados e discussão. Quando elas fizeram as entrevistas e entenderam, né, os objetivos dela de falar sobre a prática cotidiana, elas fizeram uma categorização de 5 temas comuns que apareceram nas respostas. Como que a gente faz uma categorização?
Eu não sei, eu queria falar com vocês desse texto, mas como a gente vai ter a aula do TCC logo depois, eu não me sinto à vontade de não falar disso também, porque eu acho que isso aqui é importante demais para a gente conversar. Eu sei que não é o objetivo dessa disciplina em si, mas já que a gente está aqui, esse texto está tão bem caracterizado, tão bem escrito, eu também não acho justo eu não colocar isso como algo muito importante. Então vamos pensar aqui um pouquinho também, né, fazendo esse parênteses aqui, no TCC também. Gente, uma categorização de respostas nada mais é do que você pegar e agrupar as respostas semelhantes e agrupar para poder discutir, para poder relacionar com a teoria. Como que isso funciona na prática num TCC? Olha só, vocês lembram daqui, eu vou falar um pouquinho demais aqui, mas eu acho que é importante. Vocês lembram quando a gente estava falando no semestre passado no projeto de pesquisa, que a gente falou, eu preciso pegar um tema, desse tema eu preciso de ter um problema ou uma questão norteadora em relação a esse tema, aí eu vou ter um objetivo geral, que vai ser responder essa minha questão norteadora. Para isso eu vou formular uma hipótese que eu vou confirmar ou vou refutar, e para eu chegar no meu objetivo geral, eu vou precisar aí de pelo menos alguns objetivos específicos, que eu até brinquei, falei assim, eles vão ser os degraus que a gente vai estar subindo para chegar no objetivo específico. Vocês lembram disso? A gente falou bastante, né? Pois é, esses degraus, eles vão aparecer aqui agora, direitinho. Essa categorização das respostas, para ela ser amarrada no trabalho, ela vai ter tudo a ver com esses objetivos específicos. Por quê? Porque quando eu fizer essa análise, eu vou chegar na resposta que eu quero do geral. Então, você está vendo como é que o trabalho ele dá aquela fechada, ela dá aquela amarrada, é aqui? É desde lá de trás, ó, que a gente está pensando nesse trabalho. Desde os meus objetivos específicos, para quando eu realizar a pesquisa, realizar os resultados de discussão, eu ter a amarração com a categoria de respostas, por exemplo, ou com a categoria de análises, no caso, se for uma outra pesquisa, a partir dos meus objetivos específicos. E por que eu vou pensar nos meus objetivos específicos? Porque eles respondem meu objetivo geral, que é o foco ali, o cerne da minha pesquisa. Ah, Samuel, e o referencial teórico, como é que ele é construído? Também a partir dos objetivos específicos. Por quê? Você vai fazer a revisão de literatura toda, você vai desenvolver a literatura toda a partir dos seus objetivos específicos. Porque aí, quando você chegar na análise, você vai voltar na literatura que você já desenvolveu como referencial teórico e desenvolver mais ela para a categorização de suas respostas e para os resultados de discussão. Fechando isso, é hora de correr para o abraço, meu amigo. Já está na hora de fazer as considerações finais. Nas considerações finais, o que é que não pode faltar? Não pode faltar eu ter atingido meu objetivo geral, que se eu fiz ele correto, eu vou atingir. Não pode faltar eu virar para o meu leitor, para o meu avaliador e falar assim, olha, eu confirmo ou eu refuto a minha hipótese inicial, né? E não pode faltar também, né, nesse sentido, a resposta para a minha pergunta, para a minha questão norteadora. Já tem 3 itens que eu falei. A resposta à questão norteadora, chegar no objetivo geral, confirmar ou refutar a minha hipótese. Mas tem mais 2. Tem mais 2 que estão faltando aqui para o trabalho ficar completo e bonitão. O TCC de vocês vai ficar bonitão e completo com isso aqui, ó. Falar das limitações do estudo que vocês encontraram, que todo estudo encontra limitações, não há vergonha nenhuma, e mostrar quantas portas que vocês abriram fazendo sugestões para novos estudos em relação a esse tema. Cada trabalho científico abre outras portas para outros trabalhos. E aí, por isso que o conhecimento é tão bonito assim. A gente vai ficar pesquisando a vida inteira e depois que a gente sair da vida e ir para outro lugar, a gente ainda continua pesquisando e as pessoas que ficam continuam pesquisando mais ainda, né? E aí é uma alegria. Pois não, querida? Estou gostando de ver essa aula interdisciplinar. Não é? Olha aí, viu? Como é que é bom? Mas assim, eu pensei, não, cara, eu não posso deixar de falar isso com os meninos, mesmo se alongar um pouquinho, porque tem tudo a ver com o TCC, né, cara? Olha só que exemplo prático que a gente está vendo aqui, bonito, né? Mas é bem legal, que bom que tu gostou, fiquei feliz. Bom,
Vamos lá, então, retomar agora para o texto. Essa categorização, então, que elas fizeram tem 5 temas comuns. Quais são esses temas que mais apareceram nas entrevistas delas? Sentimentos experimentados, obstáculos ou dificuldades sentidas no exercício profissional, recursos utilizados, necessidades sentidas e avaliação da especialidade. A gente vai falar de cada um desses temas agora, mas antes também eu vou voltar de novo no TCC, porque eu não resisto, e aí eu quero pensar com vocês que não foi colocado no texto, mas a gente estudou semestre passado, a gente está afiado no TCC e a gente vai saber responder isso. Levando em consideração que é uma pesquisa qualitativa, levando em consideração que ela fez uma entrevista semi-estruturada com profissionais, ela continuou fazendo outras perguntas necessárias. O que a gente vai entender aqui da análise que ela fez? Foi uma análise de discurso ou foi uma análise de conteúdo? Eita, que agora apertou, hein? Apertou nada, que está muito além do conteúdo, porque tem o sentimento das profissionais envolvidos. Então, é uma análise de discurso, não é não, pessoal? Ela não especificou na metodologia. Ah, danada, Cândida ia puxar a orelha dela na hora da banca. Mas nós verificamos isso e no nosso TCC a gente vai especificar, não é verdade? Uma análise de discurso aí bem detalhada. E aí, qual o autor que a gente poderia pensar na análise do discurso aí bem conhecido, bem bacana? Foucault, né? Se fosse análise de conteúdo, de repente, a Bardan também, que é bacana. Isso aí, né? Bom demais. Olha só como é que tudo está interligado mesmo, né? Então, bora. Primeira categoria que a gente vai começar a estudar agora desse texto e que foi muito interessante. Assim que o PowerPoint topar e foi. Sentimentos experimentados. Quais que são os sentimentos experimentados aqui por essas terapeutas? Primeiro, trabalhar com crianças será algo valioso pela possibilidade de intervenção precoce e ou preventiva. Então, isso elas colocaram como um sentimento valioso delas. Um segundo, a espontaneidade das crianças, na opinião dessas profissionais, favorece o vínculo. Favorecendo o vínculo, elas veem que o resultado ele vai desenvolver e a evolução tende a ser naturalmente mais rápida. Ah, mas de repente não é. Pode não ser, mas a tendência, na experiência delas, elas relatam que acreditam que a evolução da terapia com crianças se dá mais rapidamente, até por causa disso, dessa espontaneidade, né, e dessas menos amarras, digamos assim. Acho que nós, adultos, temos mais ressalvas para expor os nossos sentimentos. Mesmo a gente sabendo e indo para a terapia, a gente tem mais ressalvas do que as crianças, né? Pelo menos eu acredito nisso mesmo. Bom, seguindo mais um pouquinho aí, nessa primeira categoria, que eu acho que eu fiz 2 slides para ela, tem 2 questões que elas viram aqui bem interessantes. Uma primeira falando de facilidades e outra falando de dificuldades no processo com as crianças. As facilidades que elas veem, uma maturidade emocional e experiência das terapeutas, elas acham que isso é fundamental. Ah, mas não é todo terapeuta que trabalha com crianças que tem tanta experiência e maturidade assim, realmente. Mas no caso das entrevistadas aí, a gente estava vendo a média de quase 30 anos de profissão, né? Então, já tinham muito tempo de profissionais. Então, com certeza, uma maturidade e uma experiência bem desenvolvidas, né? Na prática, especificamente. Uma comunicação efetiva, que elas falaram que isso é muito importante no processo. Como que se dá essa comunicação? Estudar mesmo a criança. É assistir desenho, é saber o que eles estão brincando, é saber como é que está desenvolvendo essas crianças na escola, quais que são os programas que eles gostam, quais que são os livros que eles leem, quais que são os youtubers que eles gostam, que agora a gente tem essa questão com os youtubers, né? Não tem como, né? Mesmo quem não gosta muito de tecnologia, acho que tem que estar por dentro, né, de algumas coisas, e segurança e respeito às capacidades e sentimentos das crianças serem assegurados. Essas crianças precisam se sentir seguras para expressar, né, e para ter respeito na expressão dos sentimentos dela. Isso tudo elas veem como as facilidades do processo. E as dificuldades?
Olha que coisa bacana as dificuldades. Resistência de alguns pais, e é o que a gente começou a falar no começo da discussão hoje, né, relacionada, por exemplo, a práticas que apontam e crucificam os pais como culpados pelos problemas da criança. Foco na deficiência deles, na desqualificação e até no saber deles como pais. Esses pais se sentem extremamente ofendidos, né, extremamente magoados e incomodados com essa situação, e muitas vezes eles não retornam à terapia por isso. Né? Eles burlam também a terapia da criança e acaba que vira um círculo vicioso. Então, inserir esses pais na terapia, valorizar o saber deles, né? Qualificar, sim, as questões que eles têm, garantir isso no discurso para eles, é muito importante. E até mesmo estimular eles, de repente, a fazer um processo. Com certeza, né? Na maioria das vezes, é importante também que eles consigam trabalhar as questões deles. Beleza? Sentimentos experimentados. Estamos juntos? Estamos tranquilos aí com a nossa entrevista e nossas profissionais colaborando aí com a gente? Tranquilo. Eu queria só falar que você falou do YouTube, é Lucas Neto que o diga, né? Não é? Mas aqui, vocês chegaram a acompanhar a evolução desse garoto no começo dos vídeos para depois? Mudou muito, cara. Mudou muito. Eu acredito que agora ele está muito mais bem assessorado, né? Porque no começo eram umas coisas assim, que não eram nada. Você tá falando do Lucas Neto ou do Felipe Neto? Não, do Lucas. Do Lucas. Ah, tá. Não, o Lucas eu vi só no começo, sim, eu nunca mais vi, então eu não sei te falar. O Felipe parece que tem uma evolução, aí eu pude ver. O Lucas agora ele vai ser pai. Os dois devem ter melhorado, né? Melhoraram muito, né? Assim, é outra história. O Felipe, eu vi pouco dele, né? Eu até achei bem engraçado no começo, quando ele falava dos filmes, né? Teve um dele falando do Crepúsculo, que era bem engraçado, né? Mas é claro que era bem grosseiro em algumas partes. Agora não, agora parece que ele está entrando mais para uma questão mais política e tal, que eu não acompanho muito não. Mas o Lucas acaba que eu vejo um pouco, que eu tenho criança em casa, né? Então você já viu, né? E no começo, eu vejo que quando eu vi alguma coisa dele, era coisas muito assim, entrar numa piscina com Nutella, comer o doce exageradamente, era uma coisa meio grosseira, uma coisa que não tinha. Agora não. Agora, quando eu vejo um vídeo, eu vejo que tem uma preocupação com algo mais educativo, com algo mais voltado assim para criança mesmo. Eu acredito que ele deve ter contratado uma assessoria pedagógica, porque mudou muito. Né, mudou muito. Também, né, todos nós, né, as pessoas, elas evoluem, né? A tendência da gente é melhorar, é buscar, e eu acredito que ele está nesse processo também. Então, assim, é claro que tanto que você vê quando vão falar alguma coisa ruim deles, geralmente pegam mais os vídeos mais antigos. Agora eles já estão bem mais preparados para essas críticas. Não que eu estou valorizando demais o canal deles, que eu também nem conheço tanto assim. Mas assim, eu noto uma diferença bem clara, né, dos últimos vídeos para os primeiros. Mas é bom você falar, Samuel, que a gente é muito preconceituoso, né? E somos. Somos todos. Elas evoluem, né? A gente Sim. também. Pô, a gente, cara, você pensa na gente, assim, tem colocações coisas que eu pensava na minha juventude, que hoje eu falo assim, cara, que mundo que eu vivia. Que acesso que eu tinha nisso. E aí é bacana fazer essa autocrítica mesmo, né? Eu acho que se a gente não mudou nada, o problema está aí. A gente vai mudar, assim, ainda vai mudar muito. Eu espero mudar muito ainda. Eu estou torcendo para evoluir como indivíduo, como ser humano. Acho que a gente está num caminho, né? Acho que e esse é um caminho bacana. Essa discussão, eu acho que é um caminho bacana para isso. É muito bom. Outro dia eu vi um vídeo aqui com o meu menino que, pelo amor de Deus, cara, é muito bom, de um tal de um patinho que fica mudando de cor. A coisa mais engraçada do mundo. Depois eu vou contar para vocês direitinho como é que é legal. Bom, primeiro tópico aí, primeira categoria, tamo junto? Vamos passar para a segunda? Acho que está faltando aqui 7 minutos para a gente finalizar esse encontro, né? Para a gente não, para finalizarem para a gente. Mas eu acho que dá tempo da gente ver o segundo, e aí, se for o caso, a gente finaliza depois e entra já no terceiro. Mas o segundo eu acho que dá tempo aqui, tranquilo. Vamos lá. Segundo ponto, né, importante que eles colocam para a gente no
no trabalho são os obstáculos ou dificuldades para o exercício profissional. E aí, né, relacionando já com o primeiro, você vê uma dificuldade de conseguir apoio dos pais, que elas até colocam nos sentimentos delas, no primeiro tópico. Poucos profissionais atuando. Isso aqui, num primeiro momento, pode parecer ótimo, né? Falar assim, não, tem pouca gente atuando, então vai chover de cliente para mim. Não é tão bom assim. Na verdade, se tiver mais gente atuando, é mais interessante, por exemplo, para montar um grupo de estudo, para fazer um encaminhamento, se for necessário, para ter trocas de experiências, para ter mais congressos na área, para ter mais produção do saber. Então, elas veem que poucos profissionais atuando é um dificultador na prática profissional. E literatura escassa. Literatura relacionada à questão da prática, porque a literatura teórica, elas colocam que tem uma quantidade expressiva aí de publicações para a gente poder trabalhar. Então, assim, é bem bacana, porque o texto, eu acho que não tem mais do segundo. Deixa eu só conferir aqui, que eu não vou passar para o terceiro, não. Eu vou conversar aqui um pouco sobre o segundo. No terceiro, a gente passa a partir do próximo encontro. Eu acho que fica melhor. Uma dificuldade, então, de conseguir apoio dos pais está muito ligado a essa visão, né, de desqualificar o saber. E aí os pais, né, ficam revoltados e não querem participar. Dos profissionais, principalmente eu acho que é isso. Você imagina, você é terapeuta numa cidade, né, como Nova Serrana, por exemplo, né, no caso elas são de Recife, né, mas aqui vamos pensar em Nova Serrana. Nova Serrana, né, agora vai começar a entrar muito terapeuta no mercado, né? Vocês vão formar, depois vão ter outras turmas, tem faculdades na cidade, a tendência é aumentar o número de profissionais. Mas hoje, por exemplo, eu não sei como que é, não sei a realidade, mas eu acredito que devem ter poucos terapeutas infantis, né, atuando na cidade. E desses terapeutas infantis deve ter menos ainda que estão com a formação fenomenológica existencial, provavelmente. O que isso significa? Significa, de repente, que se uma dessas terapeutas ou desses terapeutas tiver uma oportunidade, sei lá, de fazer um curso fora do país, e aí ela não quiser dar continuidade ao atendimento ou não puder dar continuidade ao atendimento, por exemplo, devido ao fuso, ela vai ter muita dificuldade para encaminhar esse cliente dela para um outro profissional. Se tivessem muitos profissionais e ela conhecesse esses profissionais, isso não seria tão difícil. Samuel, mas hoje em dia tem a internet e de repente ela poderia continuar a fazer o atendimento via Skype, né, ou via alguma plataforma. Poderia, mas é um dificultador também com crianças. Né? É um grande dificultador com a psicoterapia com crianças. E mesmo se conseguisse, de repente, o próprio fuso horário de onde ela estivesse não permitiria esse encontro. Então, assim, poucos profissionais atuando pode ser extremamente complicado também. Né? É uma situação que a gente às vezes não para pensar bem, mas é algo bem legal e algo que assim, esse texto deixa isso mais claro para a gente, mais no nosso pensamento também. E a literatura, né, eu acho que é um estímulo sempre. Né, buscar produções, né, fazer produções. Produções práticas, né, tem sido assim, comparando com as produções teóricas, elas são mais escassas mesmo, né? E são muito relevantes mesmo. A prática, o que a gente fica muito com dúvida é a da atuação prática, né? A teoria, a gente tem um arcabouço teórico bem vasto e bem acessível também, né? A internet ajudou demais nesse acesso ao arcabouço teórico. Agora, as pesquisas práticas, elas têm singularidades e muitas vezes, se elas não estão sendo tão produzidas, a gente fica um pouco, como é que eu vou dizer, com maior dificuldade de atuação. Porque a prática muda muito, né? A sociedade evolui muito rápido. As crianças de hoje, né, dessa década, já são bem diferentes da década anterior e quase que outros seres, né, em relação a 2 décadas atrás. A infância há 20 anos atrás para a infância hoje é outra. Né? Não dá para você pensar assim, quase que não dá para pensar em semelhanças. Né? Essa ampliação da adolescência, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem adolescente aí de sei lá, 10 anos até 50, né? Tem uns adolescentes 50 aí também, a adolescência ela está mega ampliada, né, cara? E isso reflete muito nas relações,
né? Você vê que até, né, no jeito desses adolescentes, dessas crianças se portarem, é muito diferente do que as crianças se portavam há 20 anos atrás. E a gente tem que estar atento a essas mudanças. É muito importante isso também. Beleza? Pessoal, tá faltando menos de 2 minutos. Eu acho que não compensa começar o tópico 3. Eu acho que é melhor a gente parar e voltar na sequência agora mesmo, para não ter que interromper depois. Podemos então ficar por aqui e depois ir desenvolvendo para o tópico 3, agora mesmo, né, na sequência? Sim. Tá de boa? Vou parar o compartilhamento. Então eu vou Beleza. desligar e já vou ligar de novo. Espero vocês. Valeu!